Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de ouvir agora o professor Rogério Augusto Profeta, reitor da Universidade de Sorocaba. O professor Rogério Profeta foi pró-reitor administrativo da Uniso de 2007 a 2018, secretário executivo da Fundação Dom Aguirre, mantenedora da Uniso, foi professor e coordenador dos cursos de administração, gestão da produção industrial e gestão de lógica na Uniso. Possui graduação em administração de empresas pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Sorocaba, que se transformou na Uniso. Especialização em gestão da produção e materiais pela Facas. Especialização em administração industrial pela USP, mestrado em administração pela PUC de São Paulo e doutorado em administração pela USP. Atuou em empresas multinacionais de grande porte de Sorocaba e região, a J. Case, Motopeças, a YKK Zipper, e iniciou carreira acadêmica em 1988. Foi representante institucional da Uniso na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, regional de Sorocaba, professor visitante da Universidade Metodista de Piracicaba, professor visitante da FATEC de Sorocaba, Fundação Paula Souza, e participou de projetos de pesquisa financiados pela FAPESP. Tem experiência na área de administração, com ênfase em administração da produção e logística, atuando principalmente nos seguintes temas: produção, logística, estratégia, qualidade, produtividade e inovação. Realizou consultorias de gestão em empresas de Sorocaba e São Paulo e desenvolve trabalho também de consultoria junto à INEP em processos de avaliação de cursos de graduação. Desenvolve pesquisas na área de didática, particularmente voltadas para o ensino superior e a capacitação de pessoas em ambiente corporativo. E principalmente é educador, não só enquanto professor em sala de aula, com milhares de pessoas que partilharam com ele momentos de aprendizado no processo de troca de conhecimentos, como exemplo de organização e liderança com o uso da razão e sensibilidade em todos os contextos que tem ocupado. E principalmente nesse momento, quando tem a responsabilidade maior de gerir as ações de professores, alunos e colaboradores em uma universidade como a Uniso, envolvendo mais de 10 mil pessoas por dia, o que se multiplica na inter-relação dessas pessoas com outras nos contextos onde vivem, e sendo observado constantemente em seus atos e tornando-se um exemplo a seguir por sua postura arrojada, com foco na pessoa, para que ela se transforme e ajude a construir um mundo melhor em todos os sentidos. Há muito para se dizer do professor Profeta, e principalmente pelas últimas ações que ele tem desenvolvido pela universidade, procurando incluí-la no contexto internacional e sempre com os olhos no presente e no futuro. Mas agora eu me calo, porque a história, quem vai contar, é o professor Profeta. Professor Profeta, é um prazer enorme tê-lo aqui no Narrativas Compartilhadas e muito obrigado pela sua presença desde já. Eu sei que não é fácil para você um momento para estar contando e vindo até aqui, mas aceitou de prontidão e sei que daqui a pouco já estará numa outra reunião. Então, a nossa gratidão pela sua presença, tá? E por tudo aquilo que você tem sido para todos nós. Então, fique muito à vontade para contar a sua história no contexto da formação escolar e profissional e muito à vontade para contar um pouco da sua experiência de vida. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que eu observei as pessoas que estão sendo convidadas e ter sido convidado junto desse grupo, para mim é uma grande honra, é uma grande satisfação. Olha, eu tenho uma vida das mais comuns possíveis. Eu nasci aqui em Sorocaba, eu fui criado a vida toda em Sorocaba, eu estudei a minha vida toda em escola pública, tive o grande privilégio de ter
excelentes professores durante a escola pública, em todos os níveis, tanto no nível básico, o atual nível básico, quanto nos ensinos de segundo grau, o antigo segundo grau. E isso foi um grande diferencial na minha vida. O contato com alguns desses professores foi bastante importante, bastante decisivo. Eu tive o privilégio de poder ter atividade profissional, semi-profissional, desde os 8 anos de idade. Meu pai era proprietário de uma pequena fábrica, uma pequena oficina. Lá a gente fazia de tudo, lá a gente aprendia tudo. Essa gente que eu digo era a minha gente, a minha família, meus irmãos, minha mãe, alguns primos, alguns amigos. Era uma microempresa e muito provavelmente aquilo me vocacionou para a administração. A administração essa que aconteceu na minha vida de forma assim bastante interessante. Eu não pensei em fazer administração logo de princípio. Eu pensei em fazer administração depois de ter passado 6 meses estudando na Universidade de Campinas, num curso de estatística aplicada. Por conta de estar na estatística aplicada, eu percebi as múltiplas aplicações da estatística relacionada a negócios. E eu pensei, poxa, eu gosto da aplicação, eu não gosto necessariamente da ciência da estatística. E aí aconteceu uma difícil decisão, sair da Unicamp e vir para Facas. Decisão que a princípio foi contestada, principalmente pela parte da minha família que era mais escolarizada, que era mais ligada no peso que se tem um diploma. E eles me diziam, olha, você vai estudar em Sorocaba numa faculdade pequena, desconhecida, e vai deixar a Unicamp, isso é um erro. E eu pensei, eu acredito que não é um erro. Eu preciso fazer algo que eu me identifique, algo que eu goste, algo que eu tenha mais prazer em fazer. Foi quando eu decidi vir para estudar na Facas. Um pouco antes disso, na época do colégio, eu já tinha tido um problema de difícil solução para quem tinha 18 anos de idade, 17 anos de idade. Eu entrei no colégio técnico, no colégio Rubens Faria e Souza, que continua sendo uma das melhores opções em Sorocaba. Na época, ele era, junto do Estadão, era a melhor opção. Foi difícil de entrar, foi mais difícil ainda para se formar lá, porque a seleção era muito boa, então os alunos eram muito bons, e eu, naquele grupo, eu era mais um. Eu tinha que correr atrás de acompanhar aquele grupo todo dia em todas as matérias. Não tinha alguma coisa que me desse tranquilidade, né? E eu tive que tomar uma decisão. Na época que eu estava no colégio, ou eu fazia 3 anos e saía de lá com um diploma simples, não de técnico, ou eu fazia 4 anos para ter o diploma de técnico. E eu, naquela época, decidi, não, eu não quero ser técnico, não é essa a minha pegada. Eu estava precisando de outras coisas, né? A despeito da questão do fazer, do hands-on, isso está na minha veia há muito tempo. Eu sou da época em que a escola possibilitava muita atividade prática para os alunos, ainda que escola pública. E isso desenvolve a criatividade, desenvolve o senso de pertencimento, desenvolve trabalho em equipe, desenvolve relacionamento, desenvolve plenamente o aluno. Então, mas a despeito disso, eu queria algo diferente, que eu ainda nem sabia o que era. Coincidentemente, ao ir para a Unicamp, ao ter contato com os vários departamentos lá, eu percebi que a área de negócios era uma área que me interessava muito. Vim para a universidade, fiz o curso de administração, tive o grande privilégio de
trabalhar com muitas pessoas que eram muito mais experientes do que eu. Eu tinha, na época, 20 anos. Com 20 anos, eu tinha contato com muita gente que já era gerente de empresa, diretor de empresa, supervisor, enfim. Eu era um estagiário, minha primeira função, como estagiário na JT Case. Essa função é interessante. Quantos anos você tinha? Eu tinha, quando eu entrei na JT Case, eu tinha 21 anos. 21 anos. Estava cursando, começando o segundo ano do curso de administração. E eu entrei na JT Case não pela competência, mas pela incompetência. Eu explico. Eu fiz vários processos seletivos. Esses vários foram 5, e no 6º deles eu fui aprovado. Nos 5 eu fiquei retido por algum motivo, que nem vem ao caso. No 6º processo seletivo, a primeira pergunta que o meu futuro gerente na época me fez foi: o que você sabe sobre determinado assunto? E eu nunca tinha estudado aquele assunto. Envolvia a administração de produção, que eu não tinha na universidade ainda. E eu falei para ele: olha, senhor, me desculpe, mas eu tenho que ser sincero, eu não sei nada sobre esse assunto. Mas me dê uma oportunidade e eu vou aprender tudo desse assunto. É uma questão de oportunidade. E eu estou aqui porque eu quero trabalhar nessa empresa, porque é a melhor empresa que nós temos em Sorocaba. E eu tenho amigos aqui dentro que gostam da empresa. Eu já gosto da empresa sem conhecê-la, sem trabalhar nela. Então essa é a 6ª vez que eu estou aqui e eu não vou desistir, eu vou trabalhar nessa empresa. Quem sabe nessa função. Eu não estou escolhendo função, eu escolhi a empresa na qual eu quero trabalhar. E aqui cabe a minha função de administrador. E esse gerente ficou me observando por algum tempo, que hoje eu tenho a sensação que foram horas. Ele pensou, coçou o bigode e me falou: você tem possibilidade de começar a trabalhar segunda-feira? Quer dizer, para mim foi a glória. Né? Então eu digo que eu não fui contratado pela competência técnica, mas eu fui contratado primeiro porque eu fui sincero, segundo porque eu fui muito objetivo quanto aos meus planos, aos meus sonhos, e não deixei dúvidas para a pessoa que me contrataria sobre o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo naquele momento. Aquilo foi um grande divisor de águas para mim. Entrei nessa empresa, essa empresa me possibilitou muitas oportunidades, tantas oportunidades que eu fiquei conhecido por uma outra empresa, no caso era a Motopeças, que acabou lançando um processo seletivo. Eu me candidatei, fui aprovado e fui para sair da JT Case. Eu fui me despedir do meu gerente, havia explicado toda a situação e ele me disse que sentia muito a minha saída, de não ter oportunidade para mim naquele momento, mas que ele tinha gostado muito da minha postura no primeiro contato, de ser claro, de ser franco, de ser objetivo, de ser pontual. E fui para essa outra empresa, a Motopeças, que também me possibilitou muitas oportunidades. Tive um crescimento lá, tive promoções e tal. E fui contratado pela YKK. Pela YKK também fui contratado a partir de um processo seletivo público, em jornal, naquela época funcionava assim. E quando eu respondi à YKK, a pessoa que estava contratando me disse que, depois me ligou e disse que estava esperando a minha resposta. Ou seja, ele fez um processo seletivo muito pontual, mas ele foi extremamente ético. Ele poderia ter ligado direto para mim e ter levado um profissional de uma empresa para outra. Mas não, ele esperou que eu me candidatasse. Também eu fiz um processo de saída, ou seja, eu saí das 3 empresas em que eu trabalhei, e da YKK é mais interessante ainda, mas as portas ficaram completamente abertas. Até hoje eu falo com as pessoas que ainda estão lá e eles ainda me recebem de portas abertas, então, da mesma forma que eu os recebo aqui.
Então, esse é um outro ponto que eu acho fundamental, né? Você tem que trabalhar na vida para abrir portas e para deixá-las abertas. Porta fechada, eu acho que é igual coração fechado. Acho que não vai funcionar. Sim. Então, portas abertas ajudam, né? Nos catapultam para o futuro ou nos catapultam para situações melhores. Uhum. E na YKK foi mais interessante ainda, porque eu já era gerente. Eu já tinha uma posição mais elevada na empresa, já tinha um salário melhor. E aí apareceu o professor Aldo, durante um dos contatos na universidade. Ele falou, olha, nós vamos mudar algumas coisas na universidade, que não era universidade ainda, né? Isso estava se transformando em universidade. Então, nós vamos ter que ter coordenadores de curso, não vamos ter mais chefias de departamento. Coordenadores de curso. E esse perfil precisa do tempo integral. E eu mal sabia o que era um tempo integral. E você já estava dando aula aqui, então? Eu já estava. Eu comecei as aulas aqui em 1988. 2 anos depois, me formei em 84, 85, 86, 87. 4 anos depois de formado. Depois. Então, você já estava fazendo mestrado ou já tinha terminado? Eu fiz o mestrado, eu terminei o mestrado, comecei em 91 e terminei em 95. Tá, então nós vamos fazer uma pequena interrupção. Certo. Depois você vai contar-nos sobre o seu mestrado e a entrada na Uniso. Perfeito. Então, daqui a pouco nós continuamos ouvindo o professor Rogério Augusto Profeta. Até já.